Atitude Popular, música de qualidade e jornalismo de verdade. Agora somos 6 emissoras e mais a transmissão ao vivo pelo Facebook da página Democracia Participativa Ceará. Nossa voz está mais forte e vai mais longe. Convite, o programa Democracia no Ar não para de crescer. Recebemos a adesão de mais 2 rádios ao projeto de construção de uma grande rede de comunicação popular. A partir de 1º de junho, quinta-feira, estarão conosco a Rádio Camponesa de Crateús, FM 95,7 e a Rádio 25 de Maio de Madalena, FM 95,3. Elas passam a integrar a rede de rádios retransmissoras do programa Democracia no Ar, gerado na web rádio Atitude Popular e que conta também com a retransmissão da web rádio Fetrace e das rádios Canudos FM 104,9 e Liberdade AM 1310, ambas de Boa Viagem. Aqui, a comunicação é para todas e todos. Democracia no Ar, cada vez mais forte e mais perto de você. Eu sou o jornalista Márcio Rodrigues e espero por você todos os dias. Democracia no Ar. Olá, bom dia. 10 horas, 2 minutos. Seja bem-vindo você. Está começando a partir de agora até 11 da manhã o programa Democracia no Ar, aqui na sua web rádio Atitude Popular. Retransmissão pelas rádios Liberdade AM 1310, Canudos FM 104,9 de Boa Viagem e ainda web rádio Classista. Também estamos ao vivo através da página Democracia Participativa no Facebook. Apresentação, produção do programa, Márcio Rodrigues. Abertura, técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto. Democracia no Ar é um programa do movimento Democracia Participativa. Temos o apoio cultural, a FBNB, Mova-se, Sinfarce, o Show Advogados Associados e Sintaf. Tudo no seu devido lugar. E a partir de agora até 11 da manhã é a vez e voz dele para você acompanhar nova edição do programa Democracia no Ar. Márcio Rodrigues, bom dia! Bom dia, Jonathan Neto, obrigado. E, amigos ouvintes, estamos começando o Democracia no Ar pela sua web rádio Atitude Popular, um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Obrigado pela audiência e pelo apoio da AFBNB, Mova-se, Sinfarce, Sintaf e o Show Advogados Associados. Além da Atitude Popular, Democracia no Ar entra em rede também agora com um novo nome, Web Rádio Classista, a Web Rádio da Federação dos Trabalhadores do Comércio do Estado do Ceará, a Fetrace. Liberdade AM de Boa Viagem retransmite ao vivo conosco. Obrigado pelo carinho da audiência ao povo querido de Boa Viagem. Canudos FM também de Boa Viagem retransmite o programa ao longo de sua programação normal. E também estamos aqui ao vivo, né, no Movimento Democracia Participativa, a nossa página no Facebook, a página que deu origem, ou melhor, o movimento que deu origem a esse programa, o programa Democracia no Ar, que é um espaço para dar vez e voz aos esquecidos e criminalizados pelos meios de comunicação tradicionais. Aqui, os sindicatos e as organizações em defesa do meio ambiente, os movimentos por direitos humanos e os defensores dos direitos difusos serão ouvidos e poderão se manifestar de maneira livre e independente, ouvir representantes de minorias e ampliar a voz de quem não possuía um canal de comunicação. Entra no ar agora Democracia no Ar. E na edição de hoje nós vamos receber o George Bezerra. Ele é formado pela UFC em Geografia e é professor da Rede Pública de Ensino do Estado do Ceará. É morador do bairro Quintino Cunha, onde integra o coletivo Quintino Social, Quintino Cunha Social. Bom dia, George. Bom dia a todos os ouvintes. Ele vem aqui para a gente bater um papo a respeito de algo muito grave que está acontecendo aqui no Ceará, que é uma epidemia já confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde, uma epidemia de chikungunya. Ele que vive num ambiente onde ele pode constatar isso e escreveu inclusive uma matéria numa página alternativa, né, de informações chamada Esquerda Online. Então, George, como foi essa experiência de escrever esse texto junto com uma companheira, não foi? Quem é? A Daniela, estudante de enfermagem.
E o que você, Daniel, descobriram ao produzir esse texto informativo aí? Em primeiro lugar, sou professor de uma escola pública no Quintino Cunha, em Antônio Bezerra. E a gente começou a perceber uma abstenção de vários estudantes, né, e professores. Gente que não ia para aula. Gente que não ia para aula. Né? E assim, algo que destoa. Quanto tempo faz você dar aula? Eu dou aula há 11 anos. E nesses 11 anos, sempre era normal ter uma determinada ausência, né, na frequência, mas a partir desse ano, o que você observou foi que determinados alunos que jamais faltariam estavam começando a faltar. Exatamente. Em 11 anos, esse é um ano de... Isso levou você a matar a curiosidade, tentando descobrir qual era a razão. Né? Matar a curiosidade e também a própria família, né? Uma parte da família, dos colegas do bairro adoecidos, e eu com medo também de adoecer, então a gente vai estudando o caso a partir da nossa formação de geógrafo. A ideia do artigo, que ele se chama Epidemia de Chikungunya em Fortaleza, né? Mais uma triste face da crise urbana. O objetivo é fazer uma ligação entre a epidemia e o problema urbano, né? É criar, na verdade, uma opinião alternativa à opinião hegemônica que está se vinculando a respeito da epidemia. No primeiro momento, quando vocês escreveram a matéria e ela foi publicada, vocês chamaram de surto de chikungunya. Isso. Depois de vocês escreverem, a Secretaria veio a público e reconheceu o fato de ser já uma epidemia. Qual a diferença entre surto e epidemia? Na verdade, são as agências que trabalham com epidemiologia, tem a ver com o número, né? Uma determinada quantidade de pessoas que adquiriram a doença dentro do universo de 100 mil pessoas. Eu creio que no caso da chikungunya, no universo de 100 mil pessoas, 600 infectadas, já me parece que é um caso de epidemia. Então, quando a gente escreve o artigo, no dia posterior, de fato, o jornal O Povo publica essa informação da CESA, da Secretaria de Saúde, falando de uma epidemia generalizada no estado do Ceará, fundamentalmente em Fortaleza, né? Quase 70% dos casos estão concentrados na capital. Vocês levantam uma hipótese bastante considerável, né? A hipótese de que a epidemia tem a ver com a forma como a população atua, né? Sem que haja uma cobrança por parte do governo municipal, do governo local. Ou seja, é problemático em relação ao jeito como a população age em relação ao lixo, né? Uma acumulação de lixo no mínimo absurda na cidade de Fortaleza, e isso vem piorando, né? A olhos vistos ao longo pelo menos aí da última década. Faz sentido isso? Isso. E quando vocês levantaram isso, né, a Daniela ajudou, inclusive para ela estar aqui. Infelizmente, acho que a chuva impediu, né? Impediu. Mas assim, isso pode levar inclusive a consequências piores, né? Sim. Eu acho que a população de Fortaleza viu um pronunciamento do Roberto Cláudio, acho que há 2 semanas atrás. Lembrando que o Roberto Cláudio é o ser que é o prefeito. É o prefeito, e médico, né? E formado e especializado em saúde pública, né? Nos Estados Unidos. Um lugar onde a saúde pública é um lixo. É um lixo. E aí o Roberto Cláudio ele afirmou o seguinte, que 81% dos focos estão localizados em ambiente doméstico, né? Essa afirmação, eu quero, por mais que ela seja verdadeira, suponhamos que ela seja verdadeira, certo? O que é que está por detrás dela? Está por detrás dela o seguinte, a prefeitura, digamos... Está fazendo a sua parte? Está fazendo a sua parte, então se exime, digamos, do seu papel e coloca a responsabilidade completamente em cima do cidadão comum, né? E é justamente o contrário, né? É justamente o contrário. Porque quem cuida da saúde pública, né, dentro de determinado espaço, a partir do momento que nós temos um sistema único de saúde, a autoridade que está no executivo naquele momento. E por mais tanto em âmbito estadual quanto em âmbito municipal.
E por mais que, por exemplo, a gente tenha 20% então, dos focos localizados em ambientes abertos, em lixões, digamos assim, isso já seria um número muito elevado. Muito elevado. O que me preocupa da afirmação do prefeito, que mais uma vez é médico, repito, é ele achar que a coleta de lixo em Fortaleza está completamente normalizada. Isso é uma fala dele, né, pelos meios de comunicação. E tem um problema em particular sobre a respeito do Aedes aegypti. O Aedes aegypti é um mosquito que ele conseguiu se adaptar muito bem às pressões do meio ambiente sobre ele. Então, essa adaptação do Aedes faz com que, por exemplo, o Aedes possa colocar ovos em casca de laranja, colocar ovos em plásticos, por exemplo, de papel, de bala, de bombom, colocar ovos em tampinhas de garrafa. Então, qualquer espaço pequenininho que tenha água, de acumulação de água, que tenha umidade e temperaturas quentes, o mosquito consegue se desenvolver. Então, ele é um mosquito que se adaptou muito bem ao meio urbano, aos ambientes onde o homem tem intervenção. Então, você tem vários lixões espalhados. Eu falava, antes de começar o programa, que só no meu bairro tem 4 lixões. Veja bem, o mosquito, depois que ele coloca os ovos, a fêmea, demora uma semana para que esses ovos eclodam. Se transforma em larva e depois de 2 dias, né, o mosquito está aí, digamos, andando pelo mundo. Os lixões que estão nas periferias das cidades ficam mais que uma semana, às vezes 10 dias, 12 dias sem uma coleta, né, desses resíduos sólidos que estão na cidade. Não estou falando daquele resíduo doméstico simples, existem vários tipos de resíduos sólidos de lixo. Estou falando do lixo mais complexo que a empresa Marquise, né, que faz a coleta, acho que é Ecofor, que ela recebe esse nome, não pega esse lixo, que é os chamados entulhos, os ditos entulhos. Né? Esses entulhos estão espalhados pela cidade, são vários pontos de lixões, vários pontos. Então você, como médico e prefeito, vir a público e dizer que a coleta está normalizada e que isso não tem uma relação com a epidemia, é um absurdo, chega a ser... tentar se eximir, né? Irresponsabilidade. De uma responsabilidade que é justamente do poder administrador público, do poder público. Estamos conversando com o George Bezerra, ele é geógrafo, e a gente veio falar aqui sobre o surto de chikungunya que toma conta aí da cidade de Fortaleza, sobre o aspecto, né, de a gente tentar compreender e entender essas movimentações aí políticas que deveriam ter responsabilidade por tal fato. George, você falou a respeito do Quintino Cunha e das redondezas lá, que é onde você já vive há um bom tempo, né? Professor de uma escola pública, é a mesma em 11 anos? Não, essa tem 7 anos. Tem 7 anos. Como é que você te deu o start para você poder escrever uma matéria? É bom que a gente revele, né? O texto dele foi publicado no Esquerda Online no dia 5 de maio, é isso? Isso. 5 de maio de 2017 agora. Ele assina junto com a Daniela Franklin, que é estudante de enfermagem, e os dois fazem parte do grupo Quintino Cunha Social, né? Isso. Aqui vocês fazem um levantamento a respeito dos números, 6.217 casos até a semana de hoje. Exatamente. Normalmente é publicado uma sexta-feira, né? Tem uma atualização recente aí da semana passada, dia 26 de maio, que só em Fortaleza já estamos com mais de 13 mil casos, no estado do Ceará como um todo, mais de 20 mil. E isso só uma coisa, Jonathan, há uma subnotificação, né? Uhum. É bom lembrar disso, porque é muito comum que na verdade, o que é preocupante? Como a chikungunya, a dengue e a zika praticamente se tornaram algo comum no cotidiano das pessoas, elas acham que a qualquer momento vão pegar, então elas normalizam a situação, né? E, digamos, estão dispostas a conviver com ela. Então, muitas pessoas contraem a doença e têm, digamos, problemas das articulações, todo o quadro clínico da chikungunya, mas não vai a uma unidade básica de saúde, a um posto, ou então um hospital particular. Prefere, porque acha que vai perder tempo. Porque vai perder tempo, então prefere consultar aqueles colegas que já tiveram. E deixar o tempo de 7, 10 dias que a doença está no seu estágio agudo,
se manifestar. É evidente que quando se trata de um trabalhador, alguém que está no mercado de trabalho e precisa dar uma justificativa ao empregador, tem que ir ao médico e pedir um atestado. Uma coisa interessante, no estágio agudo da doença, ela dura por volta de 7 a 10 dias. Né? Os atestados médicos, eles têm uma duração, no máximo os médicos emitem um atestado de 3 até 5 dias. Meu pai adoeceu, pegou um atestado de 5 dias. Né? Dengue e chikungunya ao mesmo tempo, que é uma coisa interessante. Só um parênteses, a Universidade do Colorado, norte-americana, fez uma pesquisa onde demonstra que há uma possibilidade do mosquito, de fato, infectar uma pessoa duplamente. Os 3 vírus, os 3, o Zika, chikungunya e a dengue, é uma possibilidade. Tem o mesmo vetor, né? Tem o mesmo vetor. O mesmo vetor significa que o Aedes aegypti, o mesmo bicho que vai inocular essas doenças na corrente sanguínea do cidadão, né? Isso não quer dizer que, digamos, o quadro, digamos, porque está contaminado com 2 ou 3 vírus, vai ser um quadro mais, digamos, doloroso, um quadro mais agravado. Isso, as pesquisas estão em andamento. Mas, voltando, o trabalhador precisa um período aí de, no mínimo, 7 a 10 dias de repouso. Alimentação, né, bastante líquido e, fundamentalmente, repouso. Os atestados não contemplam isso. Não contemplam isso. E você tem um período depois chamada fase subaguda da doença. Essa fase subaguda, você sente ainda, digamos, as chamadas autarquias, são as dores nas articulações, de vez em quando volta a inchar, e você está trabalhando. E você tem um período que é chamado período crônico, que a doença, as dores continuam depois de 3 meses. Isso em relação à chikungunya. A chikungunya. A dengue e o... E a zika não. A chikungunya sim. Então você imagina... Na verdade são enfermidades assim, muito recentes, né, para a saúde pública do Brasil. Recentes. A dengue mais antiga, né? E não existe ainda nenhum tipo de estudo mais aprofundado a respeito disso, né? Os médicos ainda estão tentando compreender o que é. Da dengue, da zika e da chikungunya, é verdade, né? Por exemplo... não estou falando a respeito da dengue, não. Estou falando exatamente a respeito da chikungunya. Inclusive, esse que está entrando agora no estúdio, nosso companheiro de trabalho, Jonathan Neto, ele foi acometido pela chikungunya, ficou 2 semanas aqui sem vir. É complicadíssimo, porque volta e meia ele está sentindo algum tipo de dor e a gente está aí convivendo com isso, enxergando, né, reconhecendo que é uma enfermidade que ainda não tem nenhum tipo de aprofundamento necessário para que possa ser combatida. O reconhecimento. E aí, assim, eu pergunto para você, né, em sociedades mais avançadas, né, onde esse tipo de acontecimento, né, médico, clínico, um surto acontece, o que as autoridades normalmente fazem? E assim, eu pergunto, por que no Brasil não se está fazendo nada, na sua opinião? Geralmente, o que é que são duas questões fundamentais, né? Na sociedade, digamos, mais avançadas, né? A primeira preocupação é fazer o controle epidemiológico. Você tem que dar uma atenção para que o agente vetorial, no caso o Aedes aegypti, ele não consiga, digamos, se reproduzir. O segundo tem a ver com o fortalecimento da rede básica, da rede de atenção pública médica hospitalar, né? O caso do Brasil, é até difícil fazer comparações, porque não isso, digamos assim, sociedades avançadas, países, digamos, com IDH elevado, não se tem surtos de dengue, chikungunya e zika averiguados. Tem casos, mas não se tem surtos ou epidemias. Por que o Brasil, por exemplo, passa por um problema epidemiológico? Particularmente o Ceará é o estado da federação que tem mais casos no Brasil nesse ano 2017 em relação à chikungunya. Porque o mosquito, ele precisa de algumas condições. Quais são essas condições? Primeiro, condições climáticas. Então, ele precisa de ambientes quentes e úmidos. Boa parte dos climas no Brasil são tropicais, né, quentes e úmidos. Essa é a primeira coisa. Segundo... Mas aqui, até o ano passado, a gente vivia, pelo menos aqui na região, né, de Fortaleza, o 4º ano, o 5º ano de seca. De seca.
Ou seja, não tinha a umidade necessária. Mas aí de tinha... 2017, Sim, com certeza. Depois nós estamos passando um período de chuva. Se amanhã abre o sol, você vai ter duas condições ambientais fundamentais, que é água armazenada e a segunda coisa, a temperatura elevada. Então, combinado com os problemas que agora já fogem, digamos, à tutela da natureza, aí já entra na questão do âmbito da política, que é o problema da falta do saneamento básico e da coleta de resíduos, de uma seletividade, de um manejo correto dos resíduos, você junta todas as condições para que a gente tenha um surto. São Paulo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da São Paulo 2014, não teve surto de chikungunya nem zika, mas teve uma epidemia de dengue. Em 2014, São Paulo foi um ano de seca. E de muitos bairros da periferia de São Paulo, paulistana, em armazenamento de água. Então, há uma contradição. Quando você tem um período de seca e você tem um racionamento d'água, que ainda é uma possibilidade de estar colocado pelo governador Camilo Santana, você tem o que? Armazenamento de água em casa. E esse armazenamento de água em casa, se não for bem cuidado, isso. E é tanto que os pesquisadores da Fiocruz, do Instituto de Biomédicas da USP, avaliam que o surto de dengue em 2014 em São Paulo está ligado com o armazenamento de água e o racionamento que levou, digamos, junto com o clima quente, às condições. Que foi durante o verão lá. Foi o verão. Foi de novembro, mais ou menos, até março. Exatamente. Ou seja, não é difícil de a gente combater as enfermidades, mas a gente precisa ter políticas públicas. A gente pode puxar pela história do Brasil e trazer a nossa atual situação, né? A nossa atual situação, ela nos empurra para uma epidemia de chikungunya aqui no Ceará. Né? Exatamente. E essa epidemia, se a gente não tomar cuidado, não permaneça apenas e tão somente no Ceará, mas se alastre com certeza. Muitas outras regiões do Brasil que têm as mesmas características, né? Ou seja, uma administração pública que é leniente em relação à sua responsabilidade de fazer a coleta de lixo doméstico, né? Com a frequência necessária e o seu devido armazenamento em soluções, né? Que precisam ser dadas para esse problema do lixo. Você falou A gente pode puxar, então, lá do início do século passado, né, um tal de Oswaldo Cruz. Como que a gente poderia fazer um comparativo, Jorge? O Oswaldo, ele foi responsável para... O mesmo mosquito da dengue é o mosquito que transmitia a febre amarela, que, por sinal... Transmite, né? Por sinal... voltou, né, a ter caso de febre amarela. Abrindo parênteses, né, desconfia-se que o surto de febre amarela que ressurgiu ali na região do Rio Doce tenha sido por causa da tragédia de Mariana. Né? Matou todos os possíveis comedores de mosquito, né? Alterou a cadeia alimentar profundamente. E aí o mosquito se viu... sem predadores. Sem predadores, se... multiplicando, né, por meio de vários pontos onde ele poderia se reproduzir, e está aí, né? Deu no que deu. A gente está com febre amarela e já tem pelo menos mais de 20 pessoas mortas no Brasil afora, principalmente porque passaram por aquela região. Né? Fechando esse parênteses agora e voltando à questão de Oswaldo Cruz, que combateu a febre amarela lá. Vamos fazer essa comparação, né? São tempos diferentes, né? Mas é importante localizar que se conseguiu erradicar o Aedes aegypti, no caso a febre amarela, no início do século passado. Aonde? No Brasil. A OMS deu o selo, digamos, o Brasil de ter conseguido erradicar a febre amarela no país. Ela volta na década de 50, se consegue de novo erradicar e depois volta de novo no início dos anos 70. Hoje, o que é que, digamos, os especialistas em epidemiologia e etimologia, que é a parte que estuda o comportamento desses mosquitos, dos insetos, o que é que eles falam? Que erradicar o mosquito é algo praticamente impossível, mas que é possível controlar e reduzir a quantidade de mosquitos que estão por aí, que são os agentes vetores da doença.
Então, pelo menos, há que se trabalhar nisso, no sentido do controle epidemiológico. Se não é possível, digamos, erradicar o mosquito devido ao nível de adaptação que ele tem no ambiente urbano, então vamos trabalhar tentando reduzi-lo. E a redução do mosquito tem a ver com vários fatores. Você falou agora há pouco da questão da possibilidade da chikungunya se espalhar, né, por todo o Brasil. Tá? Uma possibilidade enorme. Veja bem, a dengue. 2001, o quadro da dengue no Brasil para 2011, houve aumentou de 2 milhões de quilômetros quadrados a área de infestação da dengue para 7 milhões de quilômetros quadrados. Isso no Brasil todo. Praticamente todo o Brasil. Quase todo o território. Passou de 80 milhões para 160 milhões a possibilidade de pessoas afetadas, atingidas pela dengue. Agora, o importante é que o paralelo de se fazer com isso, com um estudo recente do Observatório das Mudanças Climáticas no Brasil, que é o seguinte: o Brasil, da década de 60 até agora, algumas regiões do Brasil, lugares, localidades, teve um aumento médio da temperatura de 1,2 a 1,4 graus Celsius. Outro elemento importante, as temperaturas mínimas do dia, que acontecem à noite, em algumas localidades subiram também 1,4 graus. Por que é importante dar essa localização? Porque nós estamos falando que quintura, vai falar em linguagem cearense, quintura, que a umidade ajuda a proliferação do mosquito. E a diminuição da quantidade de noites mais frias ou menos quentes é determinante para saber se você vai ter um novo ciclo de reprodução do mosquito ou não. Então, veja bem, não é um problema apenas do ambiente doméstico. Se nós acharmos que o problema é do Jonathan, é meu, é seu, nós não vamos combater de maneira séria o problema da epidemia. Daí o discurso irresponsável do prefeito atualmente e das autoridades. É um problema que envolve mudanças climáticas, aumento da temperatura média, problemas de saneamento básico gravíssimos, coleta de resíduos sólidos, problema da pobreza, da moradia, um conjunto de coisas. O mosquito conseguiu um nível de adaptação que eu volto a falar, é uma coisa impressionante. Não é verdade que ele deposita ovos apenas em água limpa. Não é verdade. Ele deposita ovos em água com grande quantidade de matéria orgânica. Eu fui recentemente no posto de saúde tomar a vacina da H1N1, ali na comunidade do Trilho, na Borges de Melo. Aqui. E está uma obra há anos que está aquele VLT que não vai para frente. E estava lá... Pelo menos desde 2013. 2013? Está muito tempo. Quando eu chego... São 4 anos. 4 anos. Quando eu chego lá, eu atravesso a comunidade do Trilho e eu vejo a quantidade de água parada, suja na comunidade. Aqui eu pensei logo, são potenciais de foco. Então, eu pego o aquário, por exemplo, a obra lá do Poço das Dragas. Que não saiu do papel. Mas que já tem algumas fundações. Tem algumas fundações, é um monstro. Onde acumula muita água. Algumas casas, quem fiscaliza ali? Eu não sei. Alguém fiscaliza? Entra o pessoal para fiscalizar, agente de epidemiologia, Secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária, porque as obras públicas também que estão paradas, se não forem fiscalizadas, até que não estão paradas, né, públicas e privadas, se não forem fiscalizadas, também podem, digamos, se transformar em pontos importantes de foco do mosquito. Uhum. Então, é um nível de adaptação muito grande. E, lembrando outra coisa, existem experimentos que já detectaram que os ovos da fêmea podem durar até, digamos, o período máximo que a gente conseguiu observar foi de 452 dias, em ambientes secos, né? Esperando uma oportunidade para que ecloda, né, surja as larvas e tudo, a oportunidade voltando, que é um ambiente quente, né, e úmido. Nós estamos conversando com o Jorge Bezerra, agora a gente vai para um breve intervalo e agora eu convoco ele mesmo, Jonathan Neto, o homem da voz de ouro da atitude popular. Tu é o Márcio. Vamos lá então, 10 horas 30 minutos. Estamos conferindo o programa Democracia no Ar, que é um programa do movimento Democracia Participativa.
né, agradecer a você pela sua sintonia aí nas rádios retransmissoras, bem como você que está ao vivo na página do Facebook Democracia Participativa. Lembrando que nós temos o apoio cultural AFPNB, Mova-se, Sinfarce, o Show Advogados Associados e Sintaf. Agora somos 6 emissoras e mais a transmissão ao vivo pelo Facebook da página Democracia Participativa Ceará. Nossa voz está mais forte, vai mais longe. Amigo ouvinte, o programa Democracia no Ar não para de crescer. Recebemos a adesão de mais 2 rádios ao projeto de construção de uma grande rede de comunicação popular. A partir de 1º de junho, quinta-feira, estarão conosco a Rádio Camponesa de Crateús, FM 95,7 e a Rádio 25 de Maio de Madalena, FM 95,3. Elas passam a integrar a rede de rádios retransmissoras do programa Democracia no Ar, gerado na web rádio Atitude Popular e que conta também com a retransmissão na web rádio Fetrace e das rádios Canudos FM 104,9 e Liberdade AM 1310, ambas de Boa Viagem. Aqui, a comunicação é para todas e todos. Democracia no Ar, cada vez mais forte e mais perto de você. Eu sou o jornalista Márcio Rodrigues e espero por você todos os dias. Bom dia, amigos ouvintes, telespectadores aqui do Democracia no Ar. Estamos voltando com o programa do dia 29 de maio de 2017, agora são 10 horas e 32 minutos. Eu estou conversando com Jorge Bezerra, que é geógrafo e veio comentar a respeito da epidemia do surto de chikungunya que tomou conta já da capital cearense. E nós estamos aqui fazendo alguns paralelos históricos, na verdade, Jorge? Isso. E antes da gente retornar aqui ao bate-papo, né, e a convidar também o Jorge a fazer alguns comentários, eu gostaria de ler aqui que acaba de ser lançado o financiamento coletivo do filme Paul Singer, uma história do Brasil. www.catarse.me/Paul Singer. Esse primeiro dia, que foi lançado hoje, né, é fundamental para mostrar a força na campanha. Basta entrar no link, se cadastrar, escolher o valor da sua contribuição e recompensa, né? E a forma de pagamento, boleto bancário ou cartão de crédito. Temos até o dia 13 de julho para arrecadar R$130 mil, e contamos com sua contribuição para tornar esse projeto realidade. O professor merece e o Brasil precisa de um registro desses, principalmente nesse momento em que estamos vivendo. Precisamos voltar a acreditar, precisamos sonhar, contribuir. Esse é o recado do Rafael Tomiama. Olha só, pessoal, vamos nos programar, porque no dia 1º de junho, ou seja, daqui a 3 dias, na próxima quinta-feira, às 18 horas, lá no Sincef, na rua 24 de maio, 1201, vai acontecer a 5ª Convenção Estadual de Solidariedade a Cuba. Quem convida é a Casa de Amizade Brasil-Cuba do Ceará, presidida pelo comandante Biapino, exatamente, ele que nos convida para esse evento fantástico. Esgotamento do projeto democrático popular e desconstituição dos direitos sociais. Essa é a temática de um debate que vai reunir as professoras Irenísia Oliveira e Zelma Madeira. O evento vai acontecer no dia 30 de maio, amanhã, dentro do auditório da reitoria da Universidade Estadual do Ceará. Oi, tudo bem, Erenilton? Estamos registrando aqui a chegada do Erenilton. O nosso companheiro da rádio classista lá da Fetrace. Erenilton, não, por favor, nós estamos no meio do programa, senta ali, por favor. O Erenilton nunca viu um programa ao vivo, né, Erenilton? Bom dia. Tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo. O Erenilton é da rádio classista, ele veio dar uma olhada aqui como está funcionando o programa aqui na web rádio Atitude Popular. Quer participar do programa, Erenilton? Fazendo comentários aí? Não. Fica à vontade, hein?
Bom, lembrando que o debate, né, que vai acontecer lá no auditório da reitoria da Universidade Estadual do Ceará, tem por tema Lima Barreto, Literatura, Preconceito e Resistência. Por favor, Luiz Neto. Luiz Neto, grande diretor da Federação dos Trabalhadores do Comércio do Estado do Ceará, está chegando aqui para acompanhar o programa. Vai acontecer venda de livros no local, né? E o evento vai acontecer amanhã às 18 horas no campus do Itaperi. Lembrando que nós temos também um debate público, né? Não, já aconteceu, vamos lá. Hoje não, dia 4 de junho de 2017, às 9 horas da manhã, na Avenida Padre Antônio Tomás, sem número, lá no Parque do Cocó, vai acontecer algo inédito na história do Ceará. O governador do estado do Ceará, Camilo Santana, convida para a solenidade de assinatura do decreto de regulamentação do Parque do Cocó a realizar-se no anfiteatro do parque, que é nesse local aqui que eu acabei de ler para vocês, Avenida Antônio Tomás, sem número, no Parque do Cocó. Então, dia 4 de junho de 2017, às 9 horas da manhã. 4 de junho, se eu não me engano, é um sábado ou um domingo. É só dar uma olhada aqui no calendário, eu já passo para vocês. É o domingo, é? É o domingo. Domingo que vem, então, a gente vai ter a assinatura de regulamentação do Parque do Cocó, regulamentação fundiária. Será que o parque regulamentado ajuda, Jorge, a manter ele limpo e para que ele não seja um reprodutor um espaço de reprodução do mosquito Aedes aegypti? Sim, porque a falta a ausência da regulamentação dessa área verde, ela deixa a área mais suscetível à pressão da especulação imobiliária, né? Isso acaba complicando deveras, né? Isso, porque a especulação imobiliária avança, desmata, tira a área verde, e aí essa área verde acaba comprometendo todo o ecossistema, né, e a cadeia alimentar produtiva, que está ligada, inclusive, com o controle de mosquito também, né? Com certeza. É evidente que... convocamos vocês que estão nos ouvindo e fazem parte aí da base cutista para a 13ª plenária estatutária, né? Primeiro congresso extraordinário e exclusivo, dias 9 e 10 de junho, portanto, na semana que vem, no final de semana que vem, fora o próximo, em comemoração aos 100 anos depois, a luta continua, nenhum direito a menos, né? De 1917 a 2017. Centenário da primeira greve geral do Brasil e da Revolução Russa. Vai acontecer, paralelamente a isso, a 13ª plenária estatutária, primeiro congresso extraordinário e exclusivo da Central Única dos Trabalhadores no Ceará. O local é o Sindicato dos Bancários, na rua 24 de maio, 1289, no centro de Fortaleza. Estamos aqui recebendo também o diretor da FETRAS. Vai dar uma saidinha, Neto? Não vai? Vai estar o carro. Ô, amigo. Vamos lá. Vamos conversando a respeito do surto de chikungunya, não sem antes abordar uma questão muito importante para os nossos parceiros do MST, né? Já que nós temos uma situação complicadíssima, né? No acampamento Zé Maria do Tomé, convivem com a incerteza da moradia na ocupação cerca de 100 famílias de pequenos agricultores do acampamento Zé Maria do Tomé. Por favor, sente-se, fique à vontade. Daniela. Não tem problema não, Daniela. Estamos registrando aqui a chegada da autora do artigo, juntamente com o George, Daniela Frank, que é estudante de enfermagem. Bom dia, seja bem-vinda ao programa Democracia no Ar. Bom dia. Nós estamos aqui já para lá da metade, são 10 horas e 40 minutos. Mas então eu vou retornar aqui e depois a gente continua a nossa conversa. Mais 5 minutinhos para a gente abordar aqui a seguinte temática, né? Cerca de 100 famílias de pequenos agricultores do acampamento
Zé Maria do Tomé convivem com a incerteza da moradia na ocupação do perímetro irrigado do Jaguaribe, Apodi, em Limoeiro do Norte. A área pertence ao Departamento Nacional de Obras Contra Secas, o DENOX. O juiz federal Bernardo Lima, da 15ª Vara, subseção de Limoeiro do Norte, determinou lá em abril a reintegração de posse após a ação movida pela... Ouçam bem, a ação foi movida pela Federação dos Produtores do Projeto Irrigado do Jaguaribe, Apodi, a FAPIJA, com apoio do DENOX. DENOX a partir de 2016, né? Já que passou a mão dos golpistas. Inicialmente marcado para o dia 15 de maio, a ocupação foi transferida pelo magistrado para o dia 8 de junho, depois de pedido de adiamento feito pela Secretaria da Segurança Pública do Estado do Ceará. Aí vem a intervenção do atual governo do Estado. Nesse sentido, um governo que tem sido bastante condescendente com os movimentos sociais. Diante do clima de tensão, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, aí entra um novo ingrediente, que é a intervenção da CNBB, divulgou nota de solidariedade à ocupação e fez apelo ao DENOX para que retire o pedido de reintegração de posse e retome o diálogo com as famílias acampadas, buscando uma saída que evite o acirramento do conflito e derramamento de sangue. A instituição apela ainda ao governador Camilo Santana para que intermedie a negociação junto ao governo federal. Segundo a CNBB, são famílias que, abre aspas, lutam por terra e água para trabalhar, sustentar seus filhos e ter uma vida digna. A Confederação ressalta que desde a ocupação em 2014 teve início um processo de negociação com o Estado em vista da concessão do uso de terra. Entre os avanços citados, a determinação de uma área de 1.700 hectares e a criação de um grupo de trabalho interministerial para construir um plano de regularização e desenvolvimento da área. Tudo isso estava caminhando muito bem, até que em 2016 aconteceu o golpe. De 31 de agosto de 2016, ou melhor, de 17 de abril de 2016 até agora, nós estamos vivendo aí pouco mais de um ano, aconteceu tudo isso, ou seja, tudo que estava sendo negociado, já estava tudo acertado para que 100 famílias que estavam assentadas no local recebessem as suas... Jaguaribe, Limoeiro do Norte, na verdade, né? na região do Jaguaribe, do Baixo Jaguaribe. Com a reintegração de posse, se rompe todo esse processo e se nega às famílias o sagrado direito de viverem com dignidade, diz a nota assinada pelo presidente, vice-presidente e secretário-geral da CNBB, Dom José Antônio Aparecido Tosi Marques, Dom Ângelo Pignoli e Dom Antônio Roberto Cavuto. A Defensoria Pública da União, a Defensora Pública da União, Lídia Nóbrega, ingressou com petição à 15ª Vara no último dia 10 de maio, pedindo ao juiz que adiasse a reintegração para um momento posterior a uma audiência de conciliação entre as partes. Ela questiona o fim dos encontros do grupo de trabalho. É isso que é mais interessante, né? Eles chegaram lá em 2014, depois que perceberam que, infelizmente, né, o governo anterior, mesmo com todo o discurso, efetivamente não fazia nada. Então eles ocuparam uma área. E uma área onde havia o quê? Água para que eles pudessem viver. Pois bem, aconteceu o seguinte, agora em 2016, dado o golpe, rompeu-se uma negociação que vinha desde a época da ocupação. Eles ocuparam em 2014. De 2014 até 2016, já estava quase chegando a uma solução para aquele problema. Dado o golpe, rompe-se esse acordo e chega-se novamente a um impasse, inclusive com a possibilidade de mais conflito no campo. Falando em conflitos no campo, nós precisamos lembrar que hoje, às 16 horas, lá no auditório Raquel de Queiroz, que fica no Centro de Humanidades 2, aqui da Universidade Federal do Ceará, vai acontecer o lançamento do Caderno de Conflitos no Campo de 2016, da Comissão Pastoral da Terra, né? Esse evento vai acontecer hoje. Estamos convidando aí os nossos ouvintes, telespectadores, para que participem efetivamente. E retornando aqui ao assunto do dia, hoje nós estamos conversando com Daniela Franklin,
e George Bezerras a respeito de era um surto e agora virou uma epidemia, é isso, Daniela? Confirmado, inclusive, pela Secretaria de Estado da Saúde Pública. Sim. Bom dia, seja bem-vindo ao programa. Bom dia, obrigada. É uma epidemia porque os casos eles têm aumentado consideravelmente, assim, aliás, digo até absurdamente. Porque se você for fazer um comparativo do ano passado para esse ano, todo mês a CESA, que é a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, ela faz um boletim epidemiológico de cada mês e ela vai mapeando a quantidade de arbovirose em cada mês. O que são arboviroses? Tenta falar um pouquinho mais alto para a gente poder captar seu som daqui. Certo. Arboviroses são viroses, são vírus que são transmitidos por vetores, certo? O que são No vetores? caso, Para a gente poder explicar para os nossos telespectadores e ouvintes. Vetores é algo que leva à doença, tipo no caso da dengue, tipo zika, o mosquito Aedes aegypti é o vetor da doença, ele vai transmitir a doença, ele vai carregar o vírus e vai transmitir essa doença a quem ele picar. Então é o seguinte, ano passado, em abril, teve, eu acho que 276 casos de arbovirose no Ceará. No mês de abril. Certo, incluindo dengue. E em abril de 2016? Em abril de 2016, aumentou 2.000%. 2017. Aumentou 2.000% na quantidade de casos. Então foi assim O um número que aumento vocês absurdo. apresentaram no texto de vocês é 6.217. Pronto. Então foi assim, foi um aumento muito grande que já pode ser considerado uma epidemia. Certo? E a maior parte dos casos tem acontecido aqui em Fortaleza, acredito eu, pela questão de saneamento básico que é muito ruim, pela questão de coleta de lixo, que não é feita ou não é bem feita quando é feita, pela questão também de esgoto a céu aberto, porque antes as pessoas tinham ideia de que o mosquito da dengue ele só conseguia se reproduzir em água limpa e parada, o que não é verdade. Hoje já se descobriu que o mosquito ele consegue se multiplicar em água de esgoto, por exemplo. Então, se você tem esgoto a céu aberto, você tem uma facilidade muito grande das pessoas se contaminarem, entendeu? Porque tem muitas pessoas que moram ao redor de canais e tal. Então tem uma facilidade muito grande. Então se você vê uma população que mora em um local que tem esgoto a céu aberto, que tem um local que não tem coleta de lixo, que tem um local que não tem água em casa, o que acontece muito. Eu fui estagiar lá no Morro do Santiago, na Barra do Ceará. E o que era que acontecia lá? Lá tinha esgoto a céu aberto, lá em cima do morro não tinha coleta de lixo, e lá também as pessoas não tinham água em casa. Uhum. Então, o que era que acontecia com o fato de não ter água em casa? As pessoas tinham que ir de madrugada, encher pote, encher um carro de vasilha lá, e as pessoas acumulavam água em casa para poder cozinhar, para poder beber e tal. Para poder tomar banho. Sim. Para poder lavar a louça. Fazer as atividades diárias. As atividades domésticas normais. Sim. E quando elas acumulam essa água, elas colocam a própria saúde em risco. Sim, porque elas deixam a água acumulada lá e vai vir e lá vai criar várias larvas que vão ter uma facilidade enorme de se reproduzir lá dentro porque vai ter água parada, entendeu? Então junta tudo isso, junta esgoto a céu aberto, junta falta de água, junta falta de coleta de lixo, e você tem uma população que está muito exposta a ser contaminada. É tanto que você vê que a população que está sendo muito contaminada são populações de bairros periféricos. Tipo, você vê Tino Cunha, Antônio Bezerra, Mandubim. Então você vê que tem a ver. Não é só simplesmente eu cuidar da minha casa, eu virar os pneus, eu virar a garrafa. De colocar no meu vaso terrinha, areia. água, isso.
Porque não é só isso, porque o que eu vejo no discurso do governo é um discurso meio de culpabilizar a população e dizer para essa população que ela tem que cuidar, que o problema é em casa. Só que o problema... Deixa eu ler aqui uma parte do texto que vocês escreveram para a gente poder tentar aprofundar, né? A falta de coleta de lixo adequada, concomitante aos períodos de chuva, é mais uma oportunidade para a reprodução do mosquito, porque a água tende a se acumular em pneus, garrafas, entre outros objetos. Vale ressaltar que nos bairros da periferia de Fortaleza, o aparecimento e a proliferação dos lixões a céu aberto voltaram a crescer. Os cortes de verbas no setor, o sucateamento da Enlurb, a empresa pública de limpeza urbana, e a privatização do serviço de coleta de lixo são dados que nos ajudam a entender essa realidade. A partir de quando que a gente pode entender que isso daí influenciou nessa epidemia que a gente está vivenciando hoje? Jorge, Daniela? A partir do momento em que pararam de fazer uma coleta no tempo adequado, tipo, onde eu moro na periferia, eu moro no Cunha, e lá você vê que o lixo se acumula muitos dias, semanas, e essa não é uma realidade só do Quintino Cunha. Não, é uma realidade de vários bairros. Então você percebe que onde eu moro tem um canal, né? Tipo, aí você vê, tem um canal próximo à minha casa. Aí você vê que não tem coleta de lixo adequada no tempo adequado. Passou semanas amontoando um monte de lixo. Então, a partir desse momento em que não tem coleta de lixo, você já pode perceber, e juntando com o período de chuva que a gente está, é uma situação de risco onde a população está extremamente exposta. É só um outro elemento importante. Se você pega a Regional 2, que são, digamos, a parte de Fortaleza que tem a melhor renda média, melhor índice de desenvolvimento humano, que não tenham bairros sofridos como Serviluz, Castelo Encantado, etc., é a regional com menor notificação de casos. Né? Mas é onde está, por exemplo, a Vajota, a Aldeota. Então, para demonstrar que há uma cruzamento aí entre o surto de chikungunya, a epidemia de chikungunya, com as condições sanitárias. A taxa de saneamento de Fortaleza, ela é uma vergonha, né? Porque nós temos hoje, em Fortaleza, 51% da população residente na nossa capital não tem acesso a esgoto, não tem os seus resíduos produzidos que vão para o esgoto tratados. 51% é um índice... É jogado onde isso? É jogado fundamentalmente nos rios. Aí nós estamos falando do rio Maranguapim, nós estamos falando do rio Ceará, estamos falando do rio Cocó. Nos antigos riachos que haviam na cidade, que se transformaram em canais, digamos, canalizados, ou a céu aberto, ou então, digamos, tampados, né? E depois cai no mar. O interessante é que não existe mais nenhuma área de vulnerabilidade em todo o perímetro da Praia do Futuro. Exatamente. Isso é onde o fortalezense se acostumou a ir tomar banho de mar num lugar limpo. Onde eu ia chegar. Limpo, né? Você pega o último relatório, semana passada, 100% de áreas de não vulnerabilidade. Não vulnerabilidade para o futuro. Só 6 pontos estavam, né? Em todo o litoral de Fortaleza. Vocês entenderem, um problema do saneamento básico concomitante de chuva gera um outro problema, que é do lazer. A relação com o mar é uma relação de lazer do fortalezense. De trabalho para alguns e de lazer. Então, digamos... E de possibilidade de você trazer, por exemplo, um número grande de turistas. A economia, exato. Então, você pega um cidadão que, digamos, vai à praia, ele leva a sua cervejinha, leva a sua farofa, sua comidinha de casa, coloca lá o guarda-solzinho, e ele não pode tomar o banho de mar mais dele. Não. Por quê? Porque está altamente contaminado, a quantidade de coliformes fecais é imensa. Então, só voltando, é um dado muito forte, 51% de falta de saneamento básico em Fortaleza. Enquanto a gente não resolver isso, nós não vamos conseguir dar um avanço nas condições, digamos, de ambiente de saúde ambiental na nossa cidade. É muito elevado. Eu dava uma aula numa escola do município, ali perto do Farol, da comunidade do Farol e da Estiva, no Serviluz,
E eu lembro que a maioria de casos de doenças das crianças estavam relacionadas a doenças de pele e doenças gastroenterites, diarreias, doenças causadas por contaminação de água. Então, uma coisa muito elevada. As crianças faltavam aula porque adoeciam por doenças de pele ou doenças ligadas à água contaminada. Ou seja, uma condição básica, né, que está prevista na nossa Constituição só desde 1988, ou seja, 29 anos, é pouca coisa, né? Ainda não deu tempo das autoridades fazerem alguma coisa, né? E a gente encontra situações como essa que a gente está convivendo hoje, que é essa epidemia de chikungunya. E só passar para a Dani, mas só aprofundar um aspecto que ela falou que é importante, o tema da coleta de lixo. Nós temos que acabar com essa visão, digamos, provinciana e simples, que a coleta de lixo se resume ao carro do lixo passar e coletar. É preciso uma revolução, vou falar uma revolução, é virar de ponta cabeça o sistema de coleta de lixo em Fortaleza. Certo? Primeira coisa, tem que ter controle sobre o sistema. Então não dá para ser uma empresa privada onde você não tem, digamos, um organismo, uma organização que faça algum controle sobre a ação daquela empresa. Segundo, não estamos falando apenas do lixo doméstico, estamos falando de outros tipos de lixo que essas empresas não coletam. Um agravamento disso, o prefeito Alberto Cláudio, na gestão anterior, cancelou o contrato de vários caçambeiros. As caçambas, né, esses caminhões que passam nos bairros coletando esse lixo mais, digamos, pesado. É a televisão que é jogada no lixo, a telha, tudo isso, o sofá, o que você possa imaginar, o colchão. Então, quando você diminui o contrato com os caçambeiros, acontece isso que a Dani acabou de falar. 10, 12 dias de entulhos de lixo a céu aberto acumulados. E outra coisa importante, nós temos que voltar ao tema da coleta seletiva. Isso não pode passar em branco. A coleta seletiva, se você tivesse uma política de coleta seletiva, de separação de educação ambiental, combinado escola, secretaria de educação, secretaria de saúde, e uma coleta seletiva, a gente poderia diminuir consideravelmente o perigo dessas arboviroses estourarem nesse período. Infelizmente, estamos chegando ao fim do programa Democracia no Ar. Eu só gostaria de abrir o espaço aqui para a Daniela dar a sua palavra final a respeito, né? Ficam aqui as questões apontadas agora pelo Jorge, para a gente poder refletir, enquanto sociedade, né, como que a gente poderia resolver essa situação, que é cobrando das autoridades públicas, mas Daniela, eu gostaria de ouvir seu posicionamento a respeito. Sobre a solução do problema? Um caminho, né, a respeito disso que vocês... sobre o que você iria complementar, né? O que eu queria complementar é que o Jorge tinha falado sobre a questão de alunos se contaminarem com água contaminada, é que muitas vezes essas pessoas elas vão a posto de saúde para poder pegar o remédio, porque estão doentes e tal, ficam boas, depois acabam se contaminando de novo porque não foi eliminado o local onde elas pegaram a doença, entendeu? Então isso acontece demais. Então a gente percebe que é um problema que abrange várias áreas. Não é só aquilo, não é só porque não tem coleta de lixo, que vai ser só a coleta de lixo, entendeu? Uhum. Acarreta diversos problemas. Bom, chegamos ao final aqui do programa Democracia no Ar, agora são 11 horas. Eu gostaria de agradecer a presença do Jorge Bezerra, da Daniela Franklin, que participaram do programa hoje para falar a respeito dessa grande epidemia de chikungunya que se abateu sobre Fortaleza e, na visão deles, muito mais por falta de responsabilidade da administração municipal em relação à coleta de lixo e a sua responsabilidade como um todo aí por cuidar da saúde pública do fortalezense. Encerramos aqui o nosso programa, lembrando que amanhã a gente vai falar a respeito do lançamento de hoje, né, do caderno sobre conflitos no campo da Comissão Pastoral da Terra, e para isso a gente convidou representantes da Federação dos Trabalhadores da Agricultura, a FETRAES, aqui do Ceará. Estará conosco o Zé Antônio.
Para encerramento do programa, eu convoco ele, o homem da voz de ouro, da Atitude Popular, Jonathan Neto. E amanhã estaremos de volta com mais Democracia no Ar. Jonathan? Senhoras é o lançamento hoje do livro das Sentenças. Lá na... Ok, Márcio, agora são 11 horas, 1 minuto. Nós acabamos de ouvir e conferir o programa Democracia no Ar, aqui na sua web rádio Atitude Popular, com retransmissão pelas rádios Liberdade.